Boa noite, pessoal, mais uma vez. Eu sou Anderson Faro e esse é o curso de Kotlin feito pela Web School e nós vamos continuar agora com a segunda aula. Vamos pegar um pedaço do que faltou na primeira aula anterior, na aula anterior, e nós paramos na parte de funções em Kotlin. Veja que nós temos em Kotlin funções com argumentos e é feito desta forma. Vamos ver na prática. Veja que nós temos aí funções declaradas em uma única linha, feita em Kotlin. Tá? Antes de mais nada, eu vou usar também nessa aula com usar as linhas de comando no próprio terminal, ok? Neste tutorial, vou deixar na descrição do vídeo abaixo, mostra como instalar o nosso interpretador, tá, de comandos para que esse interpretador para que a gente possa trabalhar com Kotlin também via terminal. Vamos ver primeiramente como seria aí funções em Kotlin. Nós temos neste exemplo aqui que o próprio site dos caras mostra como os caras usam funções. Tem muita coisa aqui sobre funções que nós vamos ver lá na frente. Ok? Além disso, nessa segunda aula, nós vamos trabalhar também com classes, interface e funções de extensão. Ok? Então, vamos lá, ver como isso funciona via linha de comando aqui no nosso terminal. Podemos criar uma função aqui. Veja que em Kotlin nós, quando vamos criar argumentos dentro da função, começamos da esquerda para a direita. O que eu quero dizer com isso? O argumento, por exemplo, x, declaramos seu tipo, ok, dois pontos, seu tipo. O retorno dele, aqui nós podemos fazer x mais y, por exemplo. Aqui nós vamos fazer a nossa soma, ok. Poderia ser desta forma, beleza, com as chaves, tá, sem problema algum. Normalmente, ok. Vamos agora partir para a nossa segunda aula, tá? Primeiramente vamos aqui a nossa IDE, mais uma vez com funções. Uso com as chaves, tá? Podemos fazer um exemplo bem simples aqui. Ok. E vamos ver como é que isso se comporta em Kotlin. Beleza? Da mesma forma como eu mostrei para vocês no nosso terminal. Desculpa, eu esqueci mais uma vez de imprimir com o comando print, certo? Olha aí, ele imprime o valor de 7 mais 2.
Ok, pessoal? Funções em Kotlin, ela começa com o atalho fun, ok? Seguida do nome da função. Dentro da função você pode criar argumentos, certo? Ou não. O retorno é feito desta forma, veja a sintaxe como é, tá? Seguida de 2 pontos, mais o tipo de retorno que ela terá. Poderia ser string, ok, normalmente, compila de boa. O site dos caras tem muita coisa legal, tá? Nesta segunda aula, nós vamos ver aí classes, enums, interface, propriedades e smart casts, assim como arrays, list e extensos. Na verdade são funções de extensão, pessoal, em Kotlin. Neste primeiro momento desta aula 2, vamos falar sobre como criar classes em Kotlin da forma mais simples possível. Vamos seguir o exemplo que está no nosso GitHub. Aqui eu tenho uma classe de nome MyActivity. Não é diferente do que ocorre em outras linguagens de programação. Da forma mais simples, ou ainda mais simples possível, como vocês estão vendo aqui, onde eu crio essa classe sem mesmo usar as chaves, né? Então, esse erro aqui é porque eu ainda não criei a classe de nome animal. Eu ia usar aqui normalmente essas chaves. Eu vou só criar a classe animal, tá? Vejam que o erro ainda persiste. Por que o erro ainda persiste? Porque na verdade por padrão em Kotlin, as classes elas são final, tá? Então, por padrão ela é final. Pois por isso exista essa regra, né? Foi colocada em Kotlin desta forma. Mas como então evitar que isso ocorra se eu preciso necessariamente herdar uma classe de outra? Então colocaria aqui open, o que já mudou, dizendo, mais claro que isso, impossível, que a classe animal ela é aberta para implementação. Você pode herdar dela, certo? Então, vejamos aqui. Como fica aí essa implementação. Aqui eu preciso colocar o valor da propriedade que existe na classe animal. Poderia ser qualquer nome, como esse, por exemplo. Mas entendam que, como vocês estão vendo, o construtor em classes em Kotlin, a sua sintaxe é desta forma. Então é importante lembrar disso quando estiver desenvolvendo e trabalhando com classes em Kotlin e orientação a objetos. Aqui na classe dog, que é da de animal, nós temos também no seu construtor duas propriedades, que é o primeiro nome e o último nome. E vamos ver agora como instanciar isso, né? Seu objeto. Em nosso main, vamos instanciar então, a classe dog, ok. Vejam que diferentemente do Java e outras linguagens, eu não preciso colocar new e a classe que você precisa instanciar. Em Java seria necessário. Nem mesmo o ponto e vírgula
não é obrigatório. Aqui ele está pedindo para eu colocar aqueles dados que o construtor da classe dog pede, né? First name, last name. Então, digamos que o nome do nosso cachorro seja Paulo, seu sobrenome seja Santana, e aqui eu posso usar nossa referência, certo? Olha aí, ou mesmo ainda se beneficiar da classe Animal. Então tudo isso é possível, pessoal, em Kotlin, de uma forma muito expressiva. Mais uma vez eu insisto em dizer que é importante estar sempre antenado e acessando o site dos caras, Kotlin, que tem com toda a sua referência, sempre explicando e sempre tendo mais coisas. Eu quero mostrar para vocês agora a sobrecarga de métodos, herança de métodos de uma classe para outra. Aqui na classe Animal, ou animal no português, nós vamos criar aqui um método, por exemplo, podia ser qualquer outra coisa, né? Show info. Eu poderia ter algo aqui ou não. Vou deixar seu corpo vazio, sem nada a se fazer. E vou mostrar para vocês aqui como herdar esse método. Eu quero que a classe dog herde da sua classe pai animal. Então eu começo usando esse atalho override, tá? O nome do método, ok. Perdão, esqueci do atalho fan, o atalho que a gente usa para criar funções em Kotlin. Aqui eu posso criar algo, pode ser qualquer outra coisa. Teste, por exemplo. Opa, mas ele dá um problema. Nos mostra um problema e daí reclama. Mesmo em tempo de compilação. Então nós temos aí, ele informa que esse método, nesse caso, ele precisa ser aberto. Porque ele por padrão ele é final, assim como as classes. Então o que eu deveria fazer? Aqui na classe Py, nesse caso a classe Animal, eu preciso torná-lo aberto. Vejam que a coisa mudou de cena. Então eu posso facilmente, tranquilamente implementar ele e se aproveitar ele da melhor forma possível, né? Já que a classe dog herda de animal. Vamos ver agora, pessoal, como seria interfaces em Kotlin. Interfaces em Kotlin é similar ao que ocorre em outras linguagens de programação. Possui métodos abstratos e propriedades. O que as diferencia das classes abstratas é que uma interface não pode armazenar estado. Exemplo que eu deixei aqui em nossa aula escrita, nosso GitHub. Vamos testar aqui na prática em nossa IDE. Tá? Vejam que, diferentemente, Kotlin, interfaces em Kotlin pode possuir também métodos com corpo. Vocês viram que eu criei duas funções, a função somar e a função dividir, tá certo? Então, normalmente, um exemplo, vamos criar uma classe aqui que herde, que implemente a interface. E qualquer nome aqui, pessoal, mas pode ser qualquer nome que você queira, tá? 2 pontos, implementa a sua interface. Ele reclama que precisamos implementar seus métodos, ok. Método somar, certo.
qualquer coisa aqui. A função dividir. Vejam que essa função com esse método com corpo em interfaces em Kotlin é opcional. Então ele não obriga que você o implemente, ok? Então poderia usar também sem qualquer obrigatoriedade. Eu poderia tirá-lo daqui, como vocês viram agora há pouco. Propriedades de interface. Veja que eu posso criar propriedades também, assim como ocorre em outras linguagens também, né? Possui suporte à orientação a objetos. Certo? Também. As propriedades abstratas em nossa interface. Acerta a nossa propriedade com implementação. Vejam que ele criou essa propriedade aqui. Vamos mostrar aqui. Certo. Ok. E aqui eu poderia criar até mesmo nesse método aqui. Vamos criar aqui, né? Mostrar normalmente. Certo. Aqui ele reclama que nós precisamos implementar essa propriedade. Bom, vamos comentar aqui. Tá? Vamos. Eu quis mostrar para vocês como implementar essa propriedade de complementação, a criação de propriedades interfaces em Kotlin. Tá? Eu precisaria implementar aqui y, não vamos implementar por enquanto. Tá? E aqui a forma como a gente consegue sobrecarregar essa propriedade da interface, né? Implementar, ok? Certo? Poderia também desta forma. Vamos ver agora como funciona o SmartCast em Kotlin, pessoal. Você consegue verificar se um objeto está em conformidade com um tipo específico em tempo de execução, usando o operador is, ou a sua forma negada, e também o operador as, tá? No inglês. Vejamos o exemplo aqui. Vamos criar primeiro uma função, tá? O mais adequado, né? Criar o nosso argumento. E aqui nós vamos perguntá-lo. Ok. E pedir para ele imprimir.
certo? Então veja que está tudo ok mesmo compilando. Vamos tentar aqui em nosso main, nosso método principal, certo? Pedir para imprimir e verificar se está tudo ok, certo, pessoal? Tá demorando um pouco. Olha aí, imprime normalmente, certo? A sua forma legada pode ser desta forma. Vamos ver como é que fica isso. Não imprime nada, na verdade ele nega que o objeto é string, tá? Se não for string, ele imprime o tamanho da sua string, neste exemplo. Com o uso do as, né? Esta forma é uma forma insegura de usar o cast, tá? Retorna um erro. Mais para frente eu vou explicar o uso dessa interrogação. Ok, pessoal? E agora nós vamos ver um pouco também dos arrays e também os extensions, né? As funções de extensão em Kotlin. Tá? Arrays em Kotlin são representadas pela classe array, possui listas e índices, assim como ocorre em outras linguagens de programação. Um exemplo prático aqui, como estamos vendo, tá? Vamos fazer aqui mesmo no main. Ok. Vamos ver esse carinha aqui. A nossa classe. Existem várias formas de se criar um array. Tá? Podemos interagir com o array também, né? Ou seja, percorrer por este array com o uso do for-in. Ok. Desta forma, como vimos anteriormente. Mandar imprimir, por exemplo, entre outras coisas. Veja que ele executa normalmente, tá? Aqui eu falo sobre o método get, quando ele pega a posição, ok? Na verdade a posição 1 seria o 2 do array, certo? Com o uso de lambdas, como vimos nas aulas bônus. E por que não interagirmos com o nosso terminal? Vamos ver aqui como seria da forma como falamos, com o uso de lambdas. É só um pouco, muito pouco do que perto do poder que lambdas em Kotlin lhe dá. Então, por exemplo, vejamos aqui, com o uso do filter, eu quero que ele imprima um número que está no array que seja maior que 2. Ele imprimiu 3. Ok. Um número maior que o 1. Imprimiu o 2 e o 3 que está no array. Tá? Poderíamos fazer isso aqui também. Agora que nós vimos sobre como declarar arrays em Kotlin,
Vamos ver agora como seria a criação de extensions functions. A extensions functions em Kotlin, ela é uma função que adiciona um novo comportamento a uma classe, estende as classes adicionando novos comportamentos. Um exemplo disso é a função que você vê abaixo. Essa função imprime uma mensagem, um texto, quando nós clicamos em um botão sistema Android. Vejam aqui em cima como é feito normalmente. Abaixo nós criamos uma extensão da classe context.toast. E veja que essa é uma extensão, é uma função de extensão. Vamos ver um pouco na prática como é que ficaria isso. Aqui no site dos caras temos um exemplo básico, prático, né, onde eles criam uma classe de nome C, tá, aberta para herança e implementação. A classe D, que herda a classe C. Aí em seguida nós criamos uma extensão da classe C. Ok, vamos ver isso aqui na prática. Aqui em nossa ideia nós podemos ver um exemplo básico, prático de como se cria as extensões, as funções de extensão em Kotlin. Eu criei uma classe de nome A e o seu método aberto, tá, chamado de extensões. Mando imprimir uma frase. Criei essa função aqui abaixo para mostrar essas extensões, tá? Aqui no main eu mostro a sua implementação. Veja um resultado da sua implementação através do método main. Ele imprime a frase teste de extensões. Entendam que, como eu havia dito lá no GitHub, as extensões de função em Kotlin, ela adiciona um novo comportamento às classes. Então isso é muito interessante, dá para se aproveitar, é muita coisa, tá? N possibilidades, ok, de se trabalhar com extensões, funções de extensões em Kotlin, ok? É muito bom mesmo, tá? E compartilhem, divulguem. Abaixo na descrição do vídeo tem alguns links também das nossas redes sociais. E participem, colaborem, ok? A nossa meta ainda não foi alcançada. Eu espero que nós possamos alcançar. E até mais, até a próxima aula, ok?